pessoal, começa neste momento a primeira edição do Via Voz Esportiva pela TV Via Voz. Comigo, Amaury Bueno, e agora vou apresentar a vocês as pessoas que estão participando conosco desse programa. Olá, Ferrarese. Olá, obrigado por estar aqui, Amaury. Estamos juntos, hein? Vamos juntos. Também aqui conosco, hoje participando do programa, Edson Quintal, o Cruzeirense. Olá pessoal, vamos aqui falar bastante de esporte, dos campeonatos regionais que está pegando fogo e agradecer o convite da Amaury e de todo o pessoal aqui. E também ele, a lenda do rádio, agora também da TV, Silas Rogério. Que isso. Amaury, obrigado pelo convite, obrigado aí ao pessoal do Via Voz TV pelo convite. E hoje o programa vai pegar fogo, hein? Tamo aí. É verdade, o programa vai pegar fogo, a gente vai começar realmente a falar aí, pessoal, dos campeonatos regionais, que tem aquela lenda, né, que fala que o que passou daqui não vale mais nada, que o campeonatos regionais começa a valer a partir de agora. E o Paulistão, como vocês sabem, começa com a sua fase aí, quartas finais, já nesse fim de semana, e vamos ter jogos hoje, 2 jogos hoje e também 2 jogos amanhã. Vamos falar um pouco sobre o Campeonato Paulista aí. O que vocês acham? Hoje a gente tem São Paulo e São Caetano, aliás é o contrário, né? São Caetano e São Paulo, que se joga na Creto. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí. E aí, vocês acham que São Paulo vai ter dificuldade? Alguma coisa aí pode se surpreender? O São Caetano, que já foi inclusive campeão paulista, o que vocês acham aí? Antes de mais nada, você comentou no programa, na última edição do programa do Faustão, ele falou, agora né, a Federação Paulista, os times roubaram o seu dinheiro, porque o Campeonato Paulista começa agora, vamos falar do Campeonato Paulista? E eu não concordo com o Faustão, você levantou essa bola agora. Eu acho assim, os times do interior, né, eles sobrevivem dos jogos, né? Ou seja, agora começa, quer dizer, eu acho que os times do interior têm que ser privilegiados, tem que jogar com os grandes times, né? E agora sim o campeonato está afunilando e tal, mas eu acho que o que ficou para trás vale sim. Eles não vai falar que está valendo a partir de agora, principalmente o Campeonato Paulista, que a gente sabe que tem times aí, né, que já foram campeões brasileiros, né, que chegam em finais, já participaram de Libertadores. Tá aí o São Caetano que joga hoje, né? Estamos gravando um programa nesse sábado. São Caetano já foi vice-campeão da Libertadores, então eu acho que tem que respeitar os times do interior. Eu acho que o campeonato já começou há muito tempo, não vai começar agora. Não, Faustão, você está errado. Ô Ferrarese, o Silas falou tem procedência, né? Haja vista que o técnico de São Paulo caiu, Dorival Júnior, no quê? No campeonato regional. Sim, exatamente, o São Caetano vem com força total, aí eu acho que não vai dar muita moleza pro São Paulo não, vai pra cima. Então vai ser um jogo bacana, legal aí, vai correria dos dois lados, né? E nesse jogo, e aí, nesse jogo de hoje, eu só concordo nessa questão, só numa coisa, não é que o campeonato começa agora, mas você vê os clubes do interior, eles se preparam muito mais tempo. Para os clubes grandes, sim, por um motivo, eles estão começando a temporada e na verdade eles vão ver que tem muitos clubes grandes que gostam de colocar treinador porque está pegando o tranco. Então eu acho que mais nesse sentido o campeonato começa para valer agora. Só lembrando também que o novo treinador de São Paulo, ele vai estrear hoje, né, o Aguirre, que já teve um trabalho internacional, né? Teve aí agora seu nome já no BID. Então ele já vai poder estar fazendo o seu trabalho aí e vai, lógico, pegar o São Paulo na sessão, né? O São Paulo que realmente não teve bem aí, teve um problema muito sério na sua armação da sua equipe, mas acertou. O Valdívia parece que acertou aquele meio de campo e ataque, precisava daquele jogador que realmente chegasse na frente ali. Parece que o Valdívia deu esse toque aí no time do São Paulo, né? Eu acho que o Valdívia, né, o melhor momento da carreira do Valdívia foi com a Aguirre no Internacional. E ele está voltando a grandes exibições, aí, já visto na Copa do Brasil, jogou muito, no último jogo do Campeonato Paulista jogou muito também. Então eu acho que o Aguirre, hoje pro São Paulo, 4-0 pro São Paulo, contra o São Caetano. O cara já começa com loucura aqui, o cara começa com loucura aí. São Paulo, não, o Amaury Bueno participou no programa, nós temos um programa lá, o Amaury infelizmente não está mais, lá na Piracema FM, o Piracema Esporte Clube, e quando começou o campeonato ele deu o palpite dele que o São Paulo seria o campeão paulista. Naquele momento lá, porque... O São Paulo disputa Libertadores, mas agora... com o jogo de hoje, o São Paulo vai deslanchar, já está deslanchando. Eu acredito que o São Paulo agora vai acabar. O incrível do Valdívia, que além daquela passagem no Internacional, foi a melhor fase dele. Inclusive ele falou numa reportagem, na verdade o Valdívia não jogou nada no Atlético Mineiro, foi lá, mas não jogou nada. Ele chegou no São Paulo, arrumou o meio de campo do São Paulo.
E também só para lembrando que hoje o treinador do São Caetano é o Pintado, que conhece muito bem o São Paulo, jogou lá, inclusive eu estava lá com um assessor esse tempo atrás aí dos treinadores que estavam lá, quer dizer, pode pintar uma surpresa, hein, Ferrez? Sim, eu acho que os dois times aí estão na sobrevivência. O São Paulo, lógico, tem tradição, tem bastante jogador ali, mas o São Caetano vai para cima, não vai dar moleza pro São Paulo não, pode ter certeza disso. Você acha que o que dá hoje? Só lembrando que esse jogo é na Creta, hein? O que você acha que vai dar lá hoje? Existe a possibilidade até do empate ali. Eu vou torcer para o empate entre o São Paulo e o São Caetano. Então, para mim, vai ser 2-1 São Caetano. 2-1 São Caetano. 4-0. São Paulo deslanchou. São Paulo vai ganhar 4-0. Anota aí e a gente vai falar no próximo programa. Eu também não vou ficar em cima do muro. Eu acho que vai dar empate também 1-1. Principalmente porque esse jogo vai ser lá na Creta. E da forma como o São Caetano melhorou muito, principalmente quando o Pintado assumiu o time lá, e o time vem jogando certinho. O São Paulo vai ter muita dificuldade no jogo hoje. Mas acredito num empate aí de 1-1. E o outro jogo de hoje, que vai ser às 19h30, é Palmeiras e Novo Horizontino. Palmeiras e Novo Horizontino, ó, só lembrando que Novo Horizontino foi a terceira melhor campanha do Paulista. Melhor time do interior. Aliás, eu quero falar desse Campeonato Paulista ainda, eu quero falar desse Campeonato Paulista, desse campeonato, que eu nunca vi um campeonato que um time que está em 10º classifica no lugar do que está em 7º. Isso acontece, é regulamento. Então, é desse regulamento que eu quero falar. O problema é o seguinte, os times aceitam dividir em quatro chaves, mas é absurdo um campeonato mas o regulamento assim, privilegiou os times grandes, ou seja, dividir em 4, porque senão podia cruzar agora, os times grandes podiam cruzar agora, eles querem ver os times grandes cruzar lá no final. Mas nem sempre os times grandes chegam na final. Já visto que as últimas finais aí dos campeonatos paulistas, ano passado foi Corinthians e Ponte Preta, ano atrás aí foi Santos e Audax, quer dizer, nem sempre quer dizer que vai chegar. Não, mas o que eu estou falando do regulamento. Se você fosse presidente de um clube que ficou em 6º e o outro que estava em 10º, como é que você se sentiria? Eu estou dizendo, estou falando mal do regulamento. O regulamento é muito ruim, está parecendo o regulamento do Campeonato Carioca. Chegou no ponto, hein? Campeonato Carioca, tudo Campeonato Carioca. Não vamos falar do Campeonato Carioca, que os cariocas podem até ficar bravos. Não, só estou citando como exemplo. Mas o campeonato realmente começou, só para você ter uma ideia, o Campeonato Carioca 2018 começou em 2017, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre o Campeonato Carioca. Ferrez, Palmeiras e Novo Horizontino hoje, jogo em Novo Horizonte. Palmeiras teve um problema sério ontem, perdeu o Gustavo Scarpa, realmente o Fluminense acabou derrubando uma liminar que o Gustavo tinha para poder jogar no Palmeiras. O Palmeiras tinha que contratar os advogados do Fluminense, para daí, oficializar o Campeonato Mundial, porque os caras são bons, hein? Entendeu? Contrata lá os advogados do Fluminense e aí vocês conseguem o Campeonato Mundial, porque daí oficializa, porque os caras conseguiram tirar o Scarpa, cara. Não é o caso de tirar, o problema é a pessoa entendeu o que aconteceu. O Gustavo Scarpa ele conseguiu na justiça o direito de trabalhar pelo fato dele não estar recebendo. Quem quer trabalhar de graça? Ninguém quer trabalhar de graça. Então o problema do Gustavo Scarpa é que ele conseguiu na justiça. Você que é advogado sabe muito bem disso aí. A partir do momento que o juiz, que é a autoridade máxima ali, ele pega e te dá o direito de trabalhar, você pode procurar outro time. Tanto que no contrato do Palmeiras com o Gustavo Scarpa, qualquer coisa que viesse a acontecer em termos de justiça, o Gustavo seria responsável. O Palmeiras não teria responsabilidade nenhuma. Se o Palmeiras agora quiser o Gustavo, vai ter que pôr dinheiro. Pelo que jogou no último jogo, o Palmeiras provavelmente vai querer contratar. Dinheiro porque o Fluminense está fora da Copa do Brasil, foi eliminado. Foi eliminado, está apresentando dinheiro. Prepara o bolso, Crefisa! E agora é uma coisa também, fica aquela coisa, o jogador vai volta para lá. O Fluminense, se a partir do momento que ganhou essa causa, o Fluminense vai ter que pagar o salário dele. Será que o Fluminense tem dinheiro para pagar o salário que ele ganhava no Palmeiras? Tem essa coisa também, de repente eu não sei o salário dele lá no Palmeiras, mas imaginando aí que sejam uns 400 mil reais. O Fluminense hoje, o teto dele lá está muito baixo. Será que hoje o Fluminense tem condição de pagar esse salário pro Gustavo Scarpa ou vai querer entrar num acordo para que... Mas a situação ainda continua, não é definitivo. Quem pode explicar melhor isso aí é o Silas em termos de ações. Mas então eu estou falando em termos de jogador, porque o cara não pode agora ser impedido de fazer o que ele gosta de fazer, de jogar, que é a profissão do cara. Porque daqui a pouco, você imagina ele ficar 2, 3 meses... Todos os jogadores
na Justiça do Trabalho, o Riascos no Cruzeiro e outros mais, que entrou, ganhou. Todos ganharam, porque nenhum juiz vai dar ganho de causa com um clube que não paga e cerceia o direito do jogador trabalhar. Então, na Justiça do Trabalho ele ganha, não tem como. Então, vamos voltar agora para o jogo. E o jogo de hoje? Novo Horizontino, melhor time do interior, terceiro a melhor campanha, enfrentando o Palmeiras, que fez a melhor campanha. Palmeiras, que é o Real Madrid das Américas. Não, o Palmeiras não é o Real Madrid. Real Madrid das Américas versus o melhor time do interior de São Paulo. Quanto vai ser esse jogo aí? Não tenha dúvida que vai ser realmente um jogo difícil, porque jogar lá em Novo Horizonte não é fácil. Mas eu acho que pelo elenco, pelo que gastou o Palmeiras hoje, tem a obrigação de vencer, Ferraz. Exatamente. O Palmeiras com desfalque ou não, com dinheiro ou sem dinheiro, vem numa fase boa. Tem jogador, tem dinheiro para trabalhar, entendeu? Então eu acho que o Palmeiras vem tranquilo. No mínimo uns 2-0 ali, eu acho que a gente consegue ganhar em cima do Novo Horizontino. Tranquilamente. 2-0. Não, eu acho também que é 2-0 Palmeiras. Eu acho que o time do Palmeiras no campeonato, o time do Palmeiras só treina pro Corinthians, mas do resto. Ô louco! Peraí, para tudo, repete a frase. Como é que é? O time do Palmeiras. Só treina pro Corinthians. Só treina pro Corinthians. Infelizmente. Você concorda? Mas eu acho que no restante, no campeonato como um todo, o Palmeiras é o melhor time disparado do campeonato. E aí, o que você acha do jogo hoje? Eu acho o seguinte, o Palmeiras vai jogar em Novo Horizonte, o time do Novo Horizonte está focado, o melhor time do interior, e eu acho que dá empate, vai ser 1-1 esse jogo. Eu acredito que o Palmeiras agora achou o esquema de jogo, colocando o Bruno Henrique ali no meio de campo, deu uma consistência na defesa, uma dificuldade que o Palmeiras estava tendo na marcação, junto com o Felipe Melo ali no meio de campo, o Palmeiras melhorou, com isso liberou um pouquinho mais o Lucas Lima para jogar e apareceu mais o futebol, tanto do Borja, já visto que o Borja é o artilheiro do Campeonato Paulista. Eu acredito que se o Palmeiras entrar com a mesma garra que entrou contra o São Paulo e também aqui onde o Palmeiras acabou vencendo por 3-0, mesmo com algumas reservas, o Palmeiras tem toda a possibilidade de vencer. E não vou ficar em cima do muro aqui não, 2-0 Palmeiras. Eu também acho que o Borja, ele ressurgiu das cinzas esse ano. O homem esse ano tá... Renasceu. E também, para completar a rodada, amanhã vamos ter mais os 2 outros jogos. Vamos amanhã às 16 horas, que amanhã de domingo agora, os jogos vão voltar a ser às 16 horas. E amanhã vamos ter Corinthians enfrentando o Bragantino. Aliás, é Bragantino e Corinthians. É uma coisa que eu quero pôr para vocês aqui. O ano passado, o Linense chegou nessa fase aqui e quis fazer um jogo contra o São Paulo no Morumbi. Teve prejuízo. Teve prejuízo. Hoje, o Linense caiu para a Série B do Paulistão. Só que é o seguinte, o Bragantino, isso até vou assistir uma puxadinha de orelha ali nos diretores do Bragantino e também para a cidade de Bragança. Até agora, os torcedores que moram em Bragança foram lá e apoiaram, por isso que o time chegou nessa situação que está aí, numa quarta de final da posição. Quando agora vai realmente ter um bom jogo, um jogo decisivo, vai jogar esse jogo no Pacaembu. Totalmente facilitado para o Corinthians. Independente, regulamento ali, o Bragantino fez, o Corinthians não tem nada com isso aí. Mas, mando de jogo do Bragantino no Pacaembu, e aí, Fernandes? É um caldeirão, né? Não vai ser a arena lá do Corinthians, mas no Pacaembu, com certeza, o jogo vai ser bom, vai ser um jogaço. Todo mundo está falando que o Corinthians tem 2 estádios, né? Falaram que não tinha nenhum, agora tem 2, o Pacaembu e a Arena Corinthians, olha que beleza. Uma coisa está errada, mas eu acho que o Corinthians ali vai jogar bastante, com certeza, porque está bem favorável a situação, tudo, mas eu ainda acredito no empate, eu não acredito que o Corinthians ali dentro ali vai fazer muita coisa não, viu, Silas? Eu acho que Você acha que o Bragantino pode surpreender mesmo sendo lá? O Bragantino pode surpreender. Onde 90% dos torcedores vai ser corintiano? Sim, independente disso, o caldeirão ali não vai ferver muita coisa não. Eu acho que o Bragantino vai para cima e vai mostrar moral em cima do Corinthians. Então, vamos. Se o Corinthians ganhar 1-0 é muito. Ou eu vou mais pro empate ali também no caldeirão ali da arena do Corinthians. Né? Na verdade, eu quero falar depois, eu vou fazer pegar fogo o programa. Eu vou falar da questão. Vou falar da questão só do jogo, de tirar o jogo de Bragança Paulista. É um desrespeito com o torcedor. O torcedor ele prestigiou o time a primeira fase inteira. Aí chega na hora de roer o osso, aí hora de comer a carne, os caras levam lá para São Paulo só por causa de dinheiro.
Quer dizer, só que a hora que a situação do clube estiver ruim, ele depende desses torcedores. Vocês não estão vendo o lado do Bragantino. Não, peraí, dentro desse raciocínio que você está falando, é o exemplo que eu citei do Linense ano passado. Exatamente. Não quer dizer que ele está levando o jogo lá para o Pacaembu, que vai dar uma renda suficiente para que realmente... Peraí, gente, Lins, quantos quilômetros fica de São Paulo? Bragança Paulista praticamente é do lado, acho que é 50, 90 quilômetros de São Paulo. Mas o Anabi Abichedi, eu vi a carta que ele mandou, ele disse o seguinte, nós vamos jogar no Pacaembu porque nós precisamos de dinheiro. Agora a gente quer ganhar dinheiro, porque os times do interior acabou o Campeonato Paulista, então vamos jogar a Série C do Brasileirão, não tem apoio nenhum, já disputou o final de Campeonato Brasileiro. Então, mas só que agora eles querem, eles vão lotar ônibus, ele vai bancar ônibus com os torcedores do Bragantino e vai lotar, diz que vai levar os torcedores do Bragantino para o Pacaembu. Não, mas se for para ele pagar ônibus, então fica já está tendo prejuízo. A torcida do Corinthians não vai lotar o estádio? Você acha que o Corinthians, a torcida, não vai para o estádio? E a renda vai ser de quem? Vai ser do Bragantino. Mas o São Paulo quando joga é diferente. Você sabe que o São Paulo, quando o jogo é importante... O Corinthians fez já um jogo esse ano aqui, contra o São Caetano, era manda do São Caetano, dentro do Pacaembu. Teve 15 mil pessoas só. Não lotou também. Então é aquela coisa. Não é questão que você fala, vai mudar de outra coisa. A questão não é financeira. O clube do interior, gente, joga para não cair. Agora o que é lucro, a verdade é essa. Qualquer clube do interior joga para não cair. Qual a capacidade de estádio para chegar é lucro? O que vocês têm que entender é o seguinte. É a mesma coisa, por exemplo, a capacidade do estádio do Bragantino, o estádio do Pacaembu. Ele quer ganhar mais dinheiro, ele está certo. Mas o que vocês têm que entender é que toda despesa, aluguel, tudo que acontece no Pacaembu é do Bragantino, não é do Corinthians. Não, então aí que tá. A gente vai poder dizer depois do jogo, depois que aconteceu. Não, mas não é, a gente está falando da ação da diretoria, que eu acho que, na minha opinião, é falta de respeito com o torcedor. O torcedor prestigiou o clube e outra coisa. O ano que vem, o Bragantino com esse 1 milhão, 2 milhões, sei lá, para o Bragantino pegar, não vai resolver o problema desse projeto da vida. Ele vai depender dos torcedores dele. Eles têm que pensar lá na frente, entendeu? O Bragantino tinha que pensar lá na frente. Eu acho mas vamos que pro jogo, o que interessa, vamos pro jogo. E aí, Ferez? Bragantino e Corinthians vai no zagueiro. 1-1, estourado. Mas peraí, o Corinthians ganhar. Vamos esclarecer o negócio. Qual o time que você torce? Não tem problema. O time que você torce. Goleada. O Corinthians é a goleada de sempre. 1-0. 1-0 pro Corinthians é goleada. E aí, Cê? Não, o Corinthians, como sempre jogou no ano passado, vai continuar, vai ser uma goleada. O Corinthians vai tomar conhecimento do Bragantino. 1-0, 1-0. Só lembrando que o Corinthians tem muita dificuldade de jogar com um time que não propõe um contra-ataque para ele. Então o Bragantino é exatamente isso aí. O seu treinador Marcelo Veiga é um treinador muito inteligente, sabe armar time para realmente não ser contra-atacado assim, vai ficar na defensiva. O Bragantino que foi eliminado aí na quarta-feira aí na Copa do Brasil, perdeu de 3-0 de vitória. Aliás, 3 gols do Neilton. Então eu acredito que o Corinthians deve vencer essa partida, principalmente pelo fato de estar no Pacaembu. Acho que é 2-0. Não, 3 gols do Neilton não, 1 gol foi do zagueiro lá. E pelo amor de Deus, como é que me faz um negócio daquele? É brincadeira. Como a gente está falando do... Vamos falar agora do Santos. Peraí, estamos falando do Corinthians. Não, estamos falando do Corinthians. Mas antes de falar do Santos, você sabe que aumenta a audiência quando fala do Corinthians. Os patrocinadores. Os patrocinadores que aumentou a audiência. Vamos falar do Santos, daqui a pouquinho a gente vai falar. Fala dos patrocinadores. Vamos falar do Santos. Depois que a gente acabar o Campeonato Paulista, a gente fala dos patrocinadores, mas vamos acabar de falar do Santos agora. Só a torcida do Santos, o cara já quer me quebrar, que já no primeiro dia falando, querendo que a torcida do Santista não assista o nosso programa. Vai assistir isso e vai falar por igual aqui. É o seguinte, o Santos joga amanhã em Ribeirão contra o Botafogo. O Santos que veio numa belíssima vitória aí na Libertadores, o Gabigol foi expulso, criando problema. Você imagina, naquele jogo em que o Santos estava ganhando por 2-0, o Gabigol é expulso, o time nacional começa lá e perde e consegue um empate. O Gabigol começou muito bem no Santos, 4 jogos, 4 gols, de repente ele ficou suspenso, depois da suspensão parece que ele se perdeu um pouco. E é o homem gol do Santos, né? O que você acha aí? O Santos está jogando fora de casa, Botafogo, né? Ribeirão Preto. Santa Cruz, né? Santa Cruz lá. E o Santos vem numa fase aí que está melhorando cada dia que passa. Então eu acredito ali que o Santos passa pelo Botafogo tranquilamente. Eu acho que mesmo estando fora de casa, dá para ter um resultado positivo ali. Ele vem em busca de resultado. Então
2-0, 2-1 ali, eu acho que não sai disso também. Eu acho que o Santos tem o jogo mais difícil dessa fase do Paulistão. O jogo mais difícil. Primeiro, o time do Santos, dos grandes, o time do Santos pra mim, na minha opinião, é o mais fraco dos clubes grandes de São Paulo. O mais fraco até hoje, tá, que é o São Paulo. Então, o jogo mais difícil é o do Santos. Eu acho que o Santos perde 1-0. E aí, Silas? Rapaz, o Santos até agora não convenceu, né? Um jogo arrebenta, no outro jogo joga mal. O jogo é fora, mas o Santos estava vindo de quatro jogos sem ganhar, conseguiu ganhar do Nacional no Pacaembu, tá todo mundo jogando no Pacaembu. Jogou no Pacaembu, ganhou do Nacional do Uruguai, ou seja, o segundo jogo na Libertadores aí, uma derrota, uma vitória. E agora tem esse jogo com o Botafogo, o jogo é lá no estádio Santa Cruz, complicado para o Santos. Rapaz, eu acho que o Santos consegue arrancar um empate do Botafogo ali, 1-1 vai ser esse jogo. Eu acredito sim que o Santos realmente deve fazer um bom jogo. Eu acho que o Eduardo Sacha e o Gabigol parece que entrosou essa dupla de ataque ali. Acredito que o Santos também vai ter uma certa dificuldade, está jogando fora, mas ainda deve vencer essa partida, principalmente se o Gabigol estiver concentrado. Eu acredito em uma vitória do Santos por 2-1. Nós vamos no intervalo e já voltamos falando do Campeonato Mineiro, hein?